dia, a paz do Senhor para todos. Estamos de volta com o canal Perguntas e Respostas Bíblicas para você. E hoje a pergunta chega da Bahia, né? Do nosso irmão Eliel. É um prazer, irmão Eliel, receber o senhor, né? Que sempre está atento ao programa e também pela sua pergunta, né? Aliás, são duas perguntas que ele faz. A primeira é: quem teve culpa no Jardim do Éden? Satanás, Eva ou Adão? E a segunda é: onde existiu a primeira morte na Bíblia? A primeira pergunta eu vou responder: quem teve culpa no Jardim do Éden? Quando a gente olha atentamente o versículo, nós sabemos bem que Satanás já está fora dessa pergunta que você fez. Por quê? Porque ele pecou e sempre foi pecador desde o princípio, como a Bíblia fala. Então fica entre Eva e Adão. E se a gente analisar o versículo, o capítulo 3 de Gênesis, a gente vê quando Satanás ele engana Eva para comer o fruto. Quando Eva come aquele fruto, a gente não vê alteração nem na natureza, nem na própria pessoa da mulher, que é Eva. Nós não vemos alteração nenhuma. Mas quando Eva dá o fruto a Adão, que ele come, a Bíblia diz que ambos abrem os olhos. Então, por aí, eu já posso notar dentro da minha concepção que o erro estava no homem. Porque se a gente observar, quando Deus veio na viração do dia falar com Adão e Eva, pode observar que ele diz: quem te induziu a comer o fruto? Ele vai diretamente ao homem. Ele diz que foi Eva, e Eva diz que foi a serpente. Um joga a culpa no outro. E Deus dá a sentença, a mulher dá a sentença à serpente, e veja a sentença que ele dá a Adão. Ele diz: maldita é a terra por causa de ti. Veja que pergunta e que sentença pesada que Deus dá ao homem. Mais adiante na Bíblia a gente pode ver Paulo falando que por um homem entrou o pecado no mundo. E quem foi esse homem? Foi Adão. Então por aí a gente pode observar que o peso maior daquele acontecimento ali no Jardim do Éden estava sobre o homem, no meu ponto de vista. A segunda pergunta é: qual foi a primeira morte na Bíblia? A gente tem que analisar primeiro se foi morte espiritual, morte física, né? Morte eterna. Existem vários tipos de morte, né? Porque se a gente for analisar se for a morte espiritual, a gente pode ver que a primeira morte foi ali, no Jardim do Éden, foi o desligamento do homem com Deus, né? A morte espiritual. Se a gente observar a morte física, foi a morte de Caim e Abel. E se olharmos na presciência de Deus, a Bíblia diz que Jesus foi morto desde a fundação do mundo, né? Porque alguns historiadores e alguns teólogos, alguns conhecedores, doutores da Bíblia, falam que aquele animal que Deus matou para vestir Adão e Eva simbolizava Cristo, né? Que foi o primeiro, podemos ver, o primeiro sacrifício que Deus fez de um animal para cobrir o pecado ali, a nudez de Adão e Eva. Então, se refere a Cristo. Então, fica meio assim sem responder, porque você não botou o significado, qual tipo de morte que o senhor queria que eu respondesse, se era física, se era espiritual. E também tem essa que está na presciência de Deus, que é a morte do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, que se refere a Cristo. Então tem essas três opções, ok? Então aqui eu fico com as minhas palavras. Se você não estiver satisfeito com as respostas que eu estou lhe dando, você pode fazer novamente a pergunta, que nós estamos aqui para aprender, né? Um com o outro. Aqui eu agradeço a oportunidade de todos estarem me assistindo. Fica com Deus, ora por mim, que eu continuarei orando por vocês. E não se esqueça de fazer a sua pergunta, que estamos aqui para lermos e darmos uma resposta à sua altura. Amém?